Fala pessoal, como é que vocês estão? Natália Feitosa do Estudantes Certificações aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CFA, o Level 1, a prova do CFA Institute. Vou contar um pouquinho como foi minha experiência para passar no Level 1 e, cara, foi uma experiência longa para passar no Level 1. Mas vou contar um pouquinho para vocês de como funciona a prova e como foi meu passo a passo e qual foi minha sensação pós-prova e um pouquinho de tudo isso. Vamos lá? Então, galera, primeira coisa, eu já tentei gravar esse vídeo umas 2, 3 semanas atrás, porque assim, eu tô devendo esse vídeo, pra variar, né? Eu acho que todos os vídeos que você entrar no meu canal vai falar assim, nossa, tem um tempinho que eu quero gravar. E aquela nunca sai, você não sabe a trabalheira que é pra editar essas coisas. Mas enfim, vamos lá, galera. Comecei a gravar e aí simplesmente o vídeo deu 25 minutos só pra eu contar a história de como foi quando eu decidi estudar pra prova, pra hora que eu finalmente fiz a prova. Então assim, depois que eu vi o tempo eu falei, meu Deus, não pode ser dessa maneira, gente. Eu vou ter que encurtar essa historinha aí da minha vida, né? Mas foi um pouco complexa a história. Até aqui eu vou falar de uma maneira resumida para vocês. Mas antes de falar a história de como eu comecei a estudar para a prova, eu preciso contar, claro, o que é a prova para quem está chegando aqui e não faz ideia, tá? Então, a prova do CFA, hoje eu posso dizer que eu sei o que é, porque na época que eu comecei a estudar, eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. Basicamente é uma prova tão renomada, é uma das mais renomadas do mundo na área de finanças, né, e investimentos, tá? É uma prova de 3 levels. Cada level que você passa, você já pode dizer para o mundo que você foi aprovado naquele level. Você não ganha título nenhum, mas você ganha um certo status, tá? Quando você passa no level 1, por exemplo, você já pode se inscrever no CFA Society e fazer parte de um universo ali mais, enfim, um vínculo, um network maior, mais interessante, de gente que, enfim, de gente que tá no percurso ali, gente que já se esforçou, já dá uma peneirada aí no ambiente, né? Então, e assim, você pode falar para o mundo que você passou numa prova dessa que é muito difícil, tá? Só que aí você se inscreve para a segunda prova, o segundo level, aí você já pode dizer que você é candidato ao level 2, aí você já pode colocar no seu currículo, por exemplo, isso, que o que passou na primeira, que você é candidato ao segundo, tá? Esse tipo de coisinha. Quando você passa nos 3 e, enfim, toda a questão de ética, etc e tal, aí você ganha o título, que esse nomezinho do CFA tem um renome assim absurdo, absurdo. Isso aí, uma pessoa com CFA, cara, assim, ela não precisa nem abrir a boca pra falar o quanto que ela sabe. Então, se você acha que o CFP já diz muito isso, e diz realmente, se você acha que o CGA já diz isso, o CFA não tem o que falar. O CFA é uma prova em inglês, tá? 100% em inglês. E ainda tem esse dificultante a mais aí e essa qualificação a mais que a pessoa tem que ter, tá? As 2 primeiras são de marca X mesmo, né? E a terceira também tem uma parte aberta, né? Que você tem que escrever. Pelo menos foi assim que eu aprendi, tá? Pode ser que tenha algum errinho aqui no meio do caminho, minha gente. A gente tá aprendendo aqui no processo também. Não venha cobrar coisa demais aqui, não. Eu passei no CFA Level 1, passei na prova de agosto de 2022. E eu tô gravando esse vídeo em dezembro, então tem 4 meses. Desde que faz a prova, para quando você tem a resposta, são pelo menos 2 meses sofrendo ali, largado, esperando a resposta, tá? E o que mais? Bom, são 180 questões, a prova do Level 1. São questões curtinhas, tá? Não são questões longas. O que é longo é o estudo programático, né?
Quando você para para estudar, e você começa a estudar, e você começa a esquecer o que você estudou, e você começa a aprender as coisas, e você começa a esquecer tudo que você aprendeu, e aquilo nunca acaba, é um infinito de coisas. Aí você vai ver que, aí você olha para a questão, nossa, que questão fácil, aí você olha assim, tipo, 180 questões relativamente fáceis, embora eu não possa fazer comentários sobre o teor da prova em si, né, que isso é uma das regras do programa, inclusive. Mas quando a gente olha o próprio banco de dados, banco de questões do site do CFE, a gente vê que não é tão difícil. Mas o problema é que o conteúdo é imenso, então isso torna a prova difícil. Então você vai ter tema de ética, você vai ter o Quantitative Methods, Economics, and Financial Statement Analysis, Corporate Issues, Portfolio Management, Equity Investments, Fixed Income Derivatives and Alternative Investments. So, então você vê que você aborda toda a questão de investimentos, puxado pela questão americana de regra contábil, mas também você aprende a regra contábil IFRS e o próprio americano. Então, assim, são dois tipos que você aprende de contabilidade. Puxa a contabilidade, puxa a ética, até a parte ética. Você começa a fazer as questões e você fica, meu Deus, eu tô errando a questão de ética, minha gente. Como assim? Pode pôr uma coisa... Quem que erra a questão de ética? Ética é uma prova que a gente faz pra acertar, entendeu? E no CFA você consegue errar. Porque você vai ter que aprender também a estudar ética do CFA. E é isso, galera. Quanto a conteúdo, quem não sabe agora sabe. E é uma prova que falou que você tem que estudar 300 horas para passar. É o indicado. 300 horas each level. Cada level, cada nível do exame, você tem que estudar 300 horas. Então não pense que sua vida vai ser fácil, não. Sua vida vai ser muito difícil. Você nunca mais vai ler livro nenhum enquanto estiver estudando para essa prova. Você nunca mais... Talvez você assista uma série ou outra também, tá? Talvez você assista uma série ou outra, sai com seus amigos. Não quero te assustar. Sobre a questão de a porcentagem de... Ai, é difícil pensar em português quando a gente está pensando em inglês. Porque a gente começa a falar da prova e a prova vem em inglês aqui na nossa cabeça e o português vem, blá blá blá. The pass rate. I don't know this in Portuguese. Oh, Jesus. Porcentagem de pessoas que passaram. Porcentagem de pessoas que passaram. Porcentagem de pessoas que passaram para esse CEVAL. O que acontece? A gente, no level 1, a média de pessoas que passam é metade. Na verdade é menos, é em torno de 43% de aprovação, tá? Teve algumas provas em 2021 que a média de pessoas que foram aprovadas caiu para 25%, 26%. E aí tem várias teorias, né? Se foi porque a galera estava estudando muito, se foi porque diminuiu o número de candidatos, o que é que rolou. Porque o que acontece? Ainda tem essa. A prova ela é corrigida com base o que todo mundo preencheu nela. Então, sabe, se eu não me engano, o Enem é assim, né? A dificuldade da questão diz quanto que vai ser o peso da questão, né? É basicamente isso. Aí eu não sei direito como é que funciona, na verdade é muito difícil, isso aí você procura, é difícil achar. Mas basicamente, pelo que eu entendi, primeiro tem uma galera que já passou no CFA que faz a prova como se fosse candidato e determina os pesos. Aí depois vem os candidatos em si e faz a prova e depois eles fazem uma revisão para ver se está em linha esses pesos e aí sim sai a nota, tá? E eles não revelam quantos por cento você acertou. Ele diz quais matérias que você foi melhor ou não. Mas estima-se que para passar nessa prova, você tem que acertar aí na faixa dos 65, 65, 70%. Aí você pensa, suave, né? 65, pô, tá me tirando. Eu tirei sei lá, 85% no CFP, tirei 90% no CGA, não vou tirar 65%. Aí é que você se lasca. Porque a nossa vida não é fácil não, meus amigos. Nossa vida não é fácil. Então, galera, tem gente que acha o level 1 mais fácil do que do que os demais. E acho que é mesmo. Mas ainda assim, a vida não é fácil.
Só quero dizer isso. Não quero te desanimar, só quero dizer, meu filho, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Agora eu vou contar como foi meus estudos. Como eu te disse no início, eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo, minha gente. Eu passei no CFP lá em 2019 e eu falei assim, ó. Eu tenho a prova que só Private Banker tem. Naquela época o CFP não estava tão popularizado como hoje. Inclusive ainda acho muito bom hoje em dia, tá? Me perdoe se eu quero dizer que você passou a impressão errada sobre isso. Porém, sabe-se que muitas casas fizeram milhares de cursinhos e muita gente acabou sendo aprovada só porque decorou as questões, né? Tanto é que mudaram a banca, então tá tendo maior causa aí de gente que não tá sendo aprovada por causa da mudança de banca, que pegou muita gente de surpresa, né? Mas, como sempre, eu estou fugindo do assunto. Vamos voltar para 2019. Quando eu passei na provinha e falei... Eu era assistente no Private Bank naquela época. Ainda. Por isso que eu fiz o CFP, pra conseguir uma coisa melhor, né? Quando eu passei no CFP, eu falei... Que isso, cara? Você tá louco? Passei essa prova que tá tendo dificuldade, galera. Eu tive dificuldade também, tá? Não quero dizer que não tive, não. Tive. Mas eu passei de primeira. Eu falei, cara, se eu passei de primeira nessa, a galera tem uma dificuldade, tem gente... Galera perde o cargo, mas não passa na prova. Me dê a melhor prova que você tiver aí no mundo. Qual que é a melhor prova? Que agora eu quero ela. Tá entendendo? Se eu passei nessa aqui, agora eu quero ela. Aí eu falei, não, pensei, vou usar aquela base do CFP para estudar pro CFA. Tava lá empolgadinha estudando. Falei, dale, paguei. Porque eu já queria usar aquilo como marketing também, né? Ser feio, cara, gostoso demais. Aí, passei, paguei a prova, coloquei até no Facebook, nem usava o LinkedIn naquela época, sei lá, não sei se usava também. Coloquei em tudo que é buraco ali, ó, tô estudando pro CFA. Aí comprei o curso, curso caro, 3.600 conto no curso. Ah, assistente, gente, a gente não tem essa grana não, minha gente. A gente não tem essa grana não. Assistente não tem 3.600 conto pra dar num curso. Mas ainda assim, eu empolgadaço. Falei, cara, eu agora vou deixar de ser assistente, cara. Agora não tem essa não. Vou deixar de ser assistente. Aí tô eu lá. Agora falei, vou olhar o conteúdo. Vou olhar o conteúdo. Pensei, caiu derivativo, já estudei. Caiu equity, caiu ações. Ações meu dia a dia, né? Investimentos alternativos, vou aprender uma coisinha ou outra. Mercado americano, eu estudei CFP, eu falei, mercado americano tá na minha mão. Já entendi tudo. Tips e TBIL e tudo tal, a título público que você quer, eu passei, agora eu sei de tudo, meu irmão. Aí eu olhei a prova e falei, falei, agora eu vou estudar ética. Tô perdendo até em ética, maluco, tô perdendo até em ética. Aí eu fui pra aquele curso lá, curso presencial, tá? Saí do trabalho e falei, desculpa, gente, hoje não vou conseguir ir pro rolê, pois eu tô indo pro meu cursinho do CFA. Aí ia pro cursinho do CFA. Chegando lá, eu comecei a ver a aula e eu falei, é o quê? Gente, o que tá acontecendo aqui? O que rolou? Que eu não entendi. Simplesmente, eu não fazia ideia do que estava rolando. Foram 6 meses eu sem fazer ideia do que estava acontecendo na minha vida. Eu vi aquele conteúdo, eu tinha vontade de chorar, porque não entendia nada do que estava acontecendo. Mas eu estava programada para, desde a data que comecei a estudar, 1 ano de estudos. Então, assim, eu já me dei mais tempo do que o que dizem, né? Porque dizem que em 6 meses dá pra passar. Eu já me dei mais tempo, 1 ano. Porque eu queria ir lá no meu ritmozinho, né? Porque meu ritmozinho de estudo também não era essas bonitezas todas. Não sou aquela pessoa que fica 4, 5 horas estudando. Então, ó, 1 horinha, 2 horinhas, 1 horinha, 2 horinhas, 1 horinha, 2 horinhas, 1 horinha, 2 horinhas. Aí, chegou março de 2020. Minha prova ia ser junho de 2020. Veio a pandemia, né? Garotos e garotas. Veio a pandemia. Me lasquei. Aí a prova, como todos nós, né? A prova foi adiada para dezembro de 2020.
Continuei estudando firme, firme. 1 ano e meio lá já estudando. Estudei 1 ano e meio, minha gente. Eu tava fazendo 65% nas questões. Eu tava fazendo 65% de acerto nas questões de janeiro de 2020. Dezembro de 2020 eu estava fazendo 65% de acerto nas questões. Cara, é tanto conteúdo que você esquece o que você estudou já, porque não dá tempo de você lembrar, porque você tem isso aqui, pode cair isso aqui de coisa, ó. Tanto é que quando me emprestaram os livros para eu estudar, é esse aqui de livro, gente. É 2 blocos assim de livro, ó, para você estudar. Mas eu tô falando para desanimar não, porque você vai passar, meu amigo. Você decidir que você vai passar, você vai passar. Aqui só funciona assim, ó. Confia. Você falou que vai passar, você vai passar. Eu tava na festa, lá em 2019, falando pro cara, enquanto eu estava bêbada, eu falava, não tem plano B, porque o plano A vai dar certo. E deu certo, passei nessa prova. Ralei que nem uma condenada, mas passei. Mas enfim, deixa eu contar a historinha. Aí tava lá, 2020, dezembro de 2020, pá, não tinha nem vacina, não tinha nada. CFA desmarcou a prova. Aí eu falei, meu Deus, 1 ano e meio que eu não faço mais nada da minha vida além de estudar pra essa prova. Claro, sair com os amigos ou outro, mas você não lê um livro diferente do que pro CFA, você não faz nenhuma outra atividade de mente, a não ser CFA. E aquilo já estava me consumindo. Então me dei 6 meses aí para descansar, tá? Quando então eu voltei a estudar e a partir daí eu estudei mais uns 6 meses e fiz essa prova e fui aprovada. Mas a vida não é tão bonitinha quanto parece. Na verdade, ela não é bonitinha porque ela é linda. Mas difícil mesmo assim. Eu falei que eu ia ser tava fazendo tudo isso para ser promovida e eu fui promovida. Uma vez. Continuei estudando. Meu cargo, que era de 6 horas, aumentou para 8 horas. Ficou mais difícil a vida. As metas que eram de assistente viraram metas de gerente. Depois eu virei gerente de investimento, fui promovida de novo. Na verdade não foi promoção, né? Foi de lado, mas tem um status maior em ser gerente de conta do que ser gerente de investimentos, né? Aí virei gerente de investimentos, aí blá 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 blá. No meio do caminho eu ainda estudando pra provinha, fazendo meu marketing. Tô estudando pro CFA, estudando pro CFA. Não tinha CGA nessa época ainda, mas continuei estudando, continuei batendo minhas metas lá dentro. E então eu fiz o processo e fui aprovada para ser gestora de fundos de investimento multimercado. Nem tinha passado na prova ainda, tá? Só de todo esse percurso de aprendizado que eu tive, que foi muito, e de oportunidade que surge, né? Então, só no processo eu já fui promovida, mas com as promoções veio a dificuldade complementar do trabalho, além do estudo, né? Então, por isso que a minha experiência com o CFA tornou-se mais longa, além da própria pandemia em si, tá? No meio do caminho eu fiz a CGA, que aí, meus amigos, a CGA eu posso dizer que me ajudou no conteúdo do CFA, diferente do CFP que me ajudou muito pouco, tá? A CGA, se você já tem, você vai com muito mais base para o CFA. Só que ainda assim, a CGA é muito pequena, próximo do level 1 do CFA. Na minha percepção, a CGA é uma prova brasileira, para quem não sabe, tá? É certificação de gestores AMIMA, se eu não me engano. Na minha percepção, todo o CFG com CGA, ele não chega a 20% do conteúdo programático que está dentro do CFA. Na percepção de um amigo meu, ele já chega a 60%. Então, que é bem diferente, né? Esse percentual, tá? Então, tome isso como base também aí na sua análise. Mas quais foram os materiais que eu usei, que me perguntam muito, né? E que acho que faz todo sentido. E aí eu posso dar uma luz sobre o tema que vai bater mais com sua realidade, tá? Eu fiz o curso da FK presencial, FK Partners. Eu, Natália, não gostei do curso da FK.
Aqui nesse canal eu já falei bem da FK para o curso do CFP, já falei bem do FK para o curso da CGA, que assim, existem muitas críticas sobre esse curso porque eles não atualizam as questões, tem alguns erros, algumas coisinhas, mas eu falei bem da CGA, falei bem do CFP, mas não gostei do CFA Level 1, do curso deles. Por que que eu não gostei? Porque eles não pegam ensino. Nesse curso que eu fiz lá atrás, em 2019, eles não pegam ensino, eles vão lá na pegada de revisão. Só que, se eu quisesse revisão, eu comprava o curso de revisão, né? Não comprava o curso do curso, eu comprava o curso de revisão. Então, não curti o curso do CFA. Então, esse foi meu primeiro erro, porque eu tava lá toda serelepe, aprendendo ainda. E tomei dar-lhe uma pancada ali na meia da fuça, né? Quando você se inscreve para a prova do CFA, você tem acesso ao próprio site do CFA Institute. E lá tem material, PDF, né? E tem muitas questões. E tanto é que eu fiquei com um ano quase só fazendo questões. Tipo assim, qualquer 10 minutinhos que eu parasse, eu tava fazendo questão, até porque as questões são muito curtas. As que não tem cálculo, então, é desse tamanho, assim, bem pituquinha. Só tem umas que tem cálculo, já é mais pesado, etc. Mas, enfim, o negócio é fazer questão. Além disso, no final, no último mês para fazer a prova, a empresa que eu trabalho disponibilizou um curso da Kaplan, eu não sei como é que fala, Schweizer, talvez, a mais famosa, tá, pro CFA. A Kaplan Schweizer, não sei se é assim a pronúncia. E assim, cara, quando eu peguei o material da Kaplan, assim, minha mente fez assim... Porque eu tava precisando do quê? Justamente de um negocinho resumido, assim, que entregasse, assim, toda a revisão do que eu tinha estudado durante todos esses 2 anos, 1 ano e meio de estudos, e falasse assim, olha, filha, aqui, que nem esses cursinhos faz com a gente, né? No CFP, no CGA... Era isso que eu precisava. E o Kaplan entrega exatamente isso. Ela te entrega todo o conteúdo de estudos, tudo em inglês, tá? Tudo em inglês. Todo o conteúdo de estudos, PDF, vídeo, questões. E entrega a revisão, entrega o resumo, entrega o que você precisa para fazer essa prova. Então, se você tem esse dinheiro para desembolsar, além do da prova, que se eu não comentei com você, é em dólar e é 1.000 conto, até mais. Você quando transforma em dólar, você fica meio... Quando você transforma em reais, você fica meio triste, né? A vida não é fácil, minha gente, eu falei quantas vezes aqui. É 5.000 conto, então assim, só pra se inscrever na prova, você já dá assim, ó, um corte assim de quem vai participar, né? Sabemos que a maior parte das pessoas brasileiras não consegue nem chegar a fazer essa prova, né? Imagine você fazer ela para não passar. Você vai estudar. Só se você quiser rasgar dinheiro fora, né? Tem uns que rasgam também, mas eu não tinha dinheiro para rasgar, não. Então eu tive que estudar muito. O que a gente tava falando? Me esqueci. Eu tô falando da Kaplan. Se você tem mais dinheiro para gastar, compra esse curso da Kaplan, que também é caro. É tão caro, é quase do mesmo preço. Mas, cara, se você tem essa grana, gasta. Inclusive, eu gastei lá atrás 3.000 conto no curso, né? 3.600, 4.000, sei lá. Eu tava empolgada, né? A pessoa tava empolgada. Não, também eu gastei assim, ó. Gastei 9.000 para fazer a prova, ou 5.000, sei lá, para fazer a prova, mais 4.000 de curso. Eu investi 9.000, mas assim, eu investi assim, ó. 9.000, porque eu sei que eu vou ter um aumento de salário que em 3 meses paga esses 9.000. E eu te falei que eu vou passar, não tem outra chance que não passar e eu vou ser promovida, não importa, porque está decidido, então se você tem dinheiro para gastar aí, compre o curso da Kaplan, confia, vamos com nós. Inclusive, compraram um curso da Kaplan pela própria FK, que eu acho que até ganha uma graninha boa aí, só nesse trâmite, mas dá pra comprar direto pelo site da Kaplan também, só que aí você compra em dólar, né, mas assim, aí você tem a belíssima desvantagem de pagar IOF, né,
Enfim, nossa vida não é fácil, né, gente? Brasileiro ainda mais. Pra que a gente ganha em real, né, gente? A gente tem que começar a ganhar em dólar. Inclusive, foi um dos motivos que eu dei pro CFE, porque eu falei, se um dia eu quiser fugir do país pra ganhar em dólar, eu tenho CFE, pô. Me respeita. Eu não, né, minha gente? Corta aí, corta aí. Eu terei o CFE algum dia da minha vida. E aí, eu chego na Austrália, me respeita. Me respeita, não vem me dar outro cargo, não. Eu quero trabalhar na área financeira. Quero ser analista. Quero ser gestora de fundos. Quero ser, sei lá, gestor comercial de ativos. Eu quero chegar pela porta da frente, eu quero esbagaçar pela porta da frente, não ter conversa de outra coisa. Eu quero só. Eu quero falar assim, ó, Natália Feitosa CFA. Tá bom? Tudo bom? É isso aí. Então, se você tem dinheiro para gastar nesse curso aí, compra. Mas tem o canal Mark Meldrum, acho, do CFA, ou no YouTube. É um curso desatualizado, mas dá pra você aprender muita coisa ali. Se não me engano, ele é canadense. Ele também tem um curso, dizem que o custo-benefício do curso dele é até melhor, tá? Do que o da Kaplan, mas não fiz, não sei, não faço ideia. Caraca! Aí, bati 26 minutos, bati 25 minutos, 26 minutos. Agora eu fiz o resuminho bonitinho de tudo. Imagine que da última vez que eu gravei, minha gente, eu tava contando só a historinha de como eu decidi estudar pro CFA. E de como eu fui promovida, depois eu tive que descansar, e depois eu fui fazer o CGA, e depois minha vida tava embolada, não sei o quê. Conversadeira, né? Querendo contar minha vida, como se alguém se importasse. Como se fizesse sentido na vida de alguém, né, minha gente? Mas é isso aí. Sou gestora de fundos. Mas vou dar um spoiler também aqui. Só pra quem viu até o final. Só pra quem viu até o final e quem é curioso e gosta de saber da vida do povo. Cheguei lá na gestão de fundos. Agora mudou de assunto, tá, galera? Quem queria saber do CFA já soube. Um abraço, bons estudos. Se vejo na próxima. Mas eu fiz um vídeo sobre o tema, inclusive, chama Python em inglês. Preciso estudar pra trabalhar na área financeira. E aí que tá. Quando eu cheguei na gestão de fundos, multimercado, eu descobri o quanto que a gente usa do Analytics. Que a galera já fala, né? Data Science e tal. A gente usa na gestão de fundos, cara. E o quanto isso é um conhecimento importante. Quando eu estou estudando para o CFA Level 2 agora, que eu não me inscrevi na prova, mas eu já adquiri o curso, gratidão minha empresa, quem estiver vendo da minha empresa assim. Não posso falar o nome, mas sou muito grata a vocês, viu? Um beijo. Que me deu o curso lá do CFA Level 2, já tem Data Science ali dentro também, tá? Então, nessa parte de, Machine Learning e as paradas ainda que eu não comecei a estudar, mas enfim, quando eu comecei a trabalhar na área de gestão multimercado, eu vi o quanto essa parte de TI é necessária. E falar a verdade, eu gostei tanto de começar a estudar para TI, que eu tô cogitando mudar, inclusive, de área. E parece que vai surgir uma oportunidade aí. E que talvez eu seja promovida de novo. Porque é isso que acontece com que as pessoas que estudam e gostam de estudar e estão no lugar certo e a oportunidade surge, né, minha gente? Beijos pra quem chegou até aqui e estou muito contente que você assistiu esse vídeo até aqui. Quero que você se inscreva nesse canal, porque tem muita novidade pra vir por aí. Tem muita coisa pra te contar, tem muita coisa que acontece na minha vida, tem muita coisa que acontece na vida das pessoas que estão à minha volta. E tenho certeza que vai acontecer muita coisa na sua vida, porque você tá aqui querendo a mais. Se você está aqui, você já é fera, não preciso nem falar sobre isso. Você é... Não vou nem falar, né, palavras, porque me faltam palavras bonitas pra falar. Você é uma pessoa muito dedicada. Você é uma pessoa maravilhosa. Parabéns. 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 Parabéns pra gente. Um abraço. Escrevi. Olha aqui. Sabe isso aqui? Esses papeizinhos estão comigo desde 2019, cara. Desde 2019.
São papelzinhos aí dos estudos pro level 1. Meu Deus, não vejo a hora de pegar tudo e se rasgar. Tô brincando. Adoro